hoy compartir algo que está ardiendo en mi corazón. E eu quero compartilhar com vocês algo que está ardendo no meu coração. Dios me dio esta palabra en un momento muy difícil, no solo de mi vida, Deus me deu essa palavra num momento muito difícil, não só da minha vida, no solo de mi iglesia, não só da minha igreja, sino de mi país. mas do meu Y en país. un momento de crisis, E um momento de en un crise, momento de dolor, e um momento de dor, en un momento de prueba, no momento de prova, Dios trajo esta palabra para Deus mi trouxe corazón. essa palavra para o meu coração. Y yo espero que esta palabra inspire tu vida, E eu espero que essa palavra venha inspirar a sua vida, pero sobre todo transforme tu vida. mas que principalmente que ela transforme a sua vida. Amén. Amém? Quiero que me acompañes en tu Biblia, Vamos abrir as nossas Bíblias en la historia del rey Josafat. na história do rei Josafá. Y me gustaría que vayas a Segunda de Crónicas E vamos abrir em 2 Crônicas 21 al 4. 21, capítulo 20, versículo de 1 ao 4. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Amén. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Antes de entrar de lleno en el texto, permíteme darles contexto. Antes de eu ir direto ao texto, eu quero contextualizar para vocês. En este momento de la historia, Neste momento da história, el país de Israel, el reino de Israel, o reino de Israel, o país de Israel, se había dividido en dos. havia sido dividido em dois: El reino del norte o reino do norte y el reino del sur. e o reino do sul. El reino del norte O reino do norte había conservado el nombre de Israel. permanecia com o nome Israel. El reino del sur O reino do sul se llamaba Judá. se chamava Judá. La capital del norte A capital no norte era Samaria. era Samaria. La capital del sur A capital no sul era Jerusalén. era Jerusalém. El rey del norte O rei do norte, era el rey Acabe. Acab. O rei do norte era o rei Acabe. El rey del sur O rei do sul era el rey Josafat. era o rei Josafá. ¿Cuántos me están siguiendo? Quantos estão entendendo? El reino estaba dividido O reino estava dividido y sus enemigos e os seus inimigos sabiam que Israel estaba dividido. que Israel estava dividida. Así que se unieron, Então se uniram, três reis se uniram para atacar el reino del sur, para atacar o reinado do sul, el reino de Judá, o reino de Judá, el reino de Josafat. o reino de Josafá. Y es en medio de estas circunstancias E no meio dessas circunstâncias, que Josafat hace una oración a Dios. Josafá vai e faz uma oração a Deus. Y quiero que prestes atención a algo. E eu quero que você preste atenção em uma coisa. Antes de leer la oración de Josafat, Antes que eu leia a oração de Josafá, a mí me gustaría decirte algo. eu quero dizer uma coisa para você. Nunca vas a orar tanto en tu vida Você nunca vai orar tanto na sua vida como cuando estás en una crisis. como quando você está em uma crise. Josafat no tenía un problema, Josafá não tinha um problema, tenía tres problemas. ele tinha três problemas. No tenía un enemigo, Ele não tinha um inimigo, tenía tres enemigos. ele tinha três inimigos. Josafat estaba en una crisis. Josafá estava em uma crise. Pero algo que yo he notado Mas tem uma coisa que eu notei, es que muchas veces é que muitas vezes Dios permite crisis, Deus permite as crises, Dios permite dolor, Ele permite a dor, Dios permite una prueba Ele permite uma prova para acercarnos a Él, para que nós nos aproximemos dele, para que nosotros tengamos que buscar de Él, para que nós tenhamos que buscar dele, para que nosotros tengamos que orar. para que nós tenhamos que orar.
Y esto fue lo primero que hizo Josafat. E isso foi a primeira coisa que Josafá fez. Cuando Josafat supo que estaba rodeado, Quando ele soube que estava rodeado, cuando Josafat supo que sus enemigos venían a invadirlo, quando ele soube que seus inimigos iam tentar invadi-lo, lo primero que hizo a primeira coisa que ele fez fue orar. foi orar. La oración A oração, no puede ser tu último recurso. ela não pode ser o seu último La recurso. oración A oração debe ser tu primera respuesta. tem que ser a sua primeira resposta. Muchas veces Muitas vezes, probamos de todo nós tentamos tudo, y cuando nada resulta, mas quando nada está resultado, recién oramos. aí a gente começa a orar. Pero me gusta la historia de Josafat, Mas eu gosto da história de Josafá. porque antes de probar con nada, Antes de qualquer outra tentativa, él oró. ele orou. Pero no fue cualquier clase de oración. Mas não foi qualquer tipo de oração. Me gustaría que vayamos al texto, Eu gostaria de ir ao texto, porque en la oración de Josafat porque a oração de Josafá, yo encuentro algunos principios eu encontro nela alguns princípios que él usó a la hora de orar. que ele usou na hora de fazer essa oração. Mira lo primero, Ora o primeiro, verso 6. verso 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Miren cómo empieza la oración de Josafat. Olha como começa a oração de La Josafá. oración de Josafat empieza con una declaración, A oração de Josafá, ela começa com uma declaração, pero no cualquier declaración. mas não é uma declaração qualquer. Lo que él empieza declarando A primeira coisa que ele vai começar es declarando lo siguiente: é o seguinte: Señor, Senhor, yo creo eu acredito que el cielo que o céu gobierna la tierra. governa a terra. Yo creo Eu creio que el cielo que o céu domina sobre los reinos sobre os reinos de la tierra. da terra. En otras palabras, Em outras palavras, si el cielo se o céu gobierna la tierra, governa a terra la tierra não no tiene la última palabra. tem a última palavra. Y es importante. No, vamos, si le vas a dar este aplauso a Jesús, Se esse aplauso é para Jesus, y es importante e é importante que cuando tú vayas a orar, que quando você for orar, sepas saiba quién tiene la última palabra. quem tem a última La palavra. última palabra en tu vida A última palavra na sua no vida la tiene el médico, não é o médico que no la tem, tiene el juez, não é o no la juiz, tiene el banco, não é o banco, no la tiene el gobierno, não é o governo, no la tiene un hombre. não é um homem. La última palabra en tu vida A última palavra na sua la vida, tiene el Rey de Reyes, quem tem é o Rei dos Reis Señor de e Señores. Senhor dos Senhores. Cuando tú vayas a orar, Quando você for orar, a pesar de tus circunstancias, apesar das a circunstâncias, pesar de tus enemigos, apesar dos seus a inimigos, pesar de tu problema, apesar dos seus problemas, vas a orar você vai orar sabendo sabendo quién tiene la última quem palabra. tem a última palavra. Presta atención. Presta atenção. La Biblia dice A Bíblia diz que cuando Josafat que quando Josafá supo que un ejército muy grande, soube que um exército muito grande, muy numeroso, muito numeroso, muy poderoso, muito poderoso, venía contra él, veio contra ele. la Biblia dice A Bíblia diz, que tuvo miedo. ele teve medo. Sin embargo, Entretanto, su oración a sua oração fue una oración de fe. foi uma oração de fé. Una vez más, Mais uma vez, él tuvo miedo, ele estava com medo, pero su oración mas a sua oração fue una oración de fe. foi uma oração de fé. Escribe esto. Escreve isso. Nunca permitas Nunca permita que tus emociones que as suas emoções determinem tus oraciones. as suas orações. Nunca permitas Nunca permita que tus emociones que as suas emoções determinem tus oraciones. as suas orações. Me encanta esta historia Eu fico encantado com essa história, porque Josafat
Porque Josafá, al igual que nosotros, assim como nós, estaba pasando una crisis. ele estava passando por uma crise. Había un ejército muy grande Tinha um exército muito que grande venía en su contra. que veio contra Él ele. tenía temor, Ele tinha medo, pero él oró con fe. mas ele orou com fé. ¿Por qué? Por quê? Porque él sabía Porque ele sabia quién tenía quem tinha la última palabra. a última palavra. Cada vez que tú vayas a orar, Cada vez que você for orar, recuerda, se lembre, a pesar del tamaño de mis enemigos, apesar do tamanho dos meus inimigos, a pesar del tamaño de mi problema, apesar do tamanho do meu a problema, pesar del tamaño de mi prueba, apesar do tamanho da minha prova, Dios es más grande, Deus é maior, Dios es más fuerte, Deus é mais Él forte, tiene el control. Ele tem o controle Y la última palabra, e a última palavra, la última palabra, a última palavra en tu vida, na sua vida, en tu familia, na sua família, en tu empresa, na sua empresa, en tu ministerio, no seu ministério, en tu célula, na sua célula. no la tiene el mundo, Não é a que tem o mundo, no la tiene el enemigo, não é a que tem o inimigo, la tiene Dios. é Deus quem tem a última palavra. Lo segundo que me impacta A segunda coisa que eu fico impactado está en el verso 7. está no versículo 7. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Me encanta este pasaje. Eu gosto muito dessa passagem. Amo esta historia. Eu amo essa história, Porque vemos a Josafá porque nós vemos Josafá conversando con Dios. conversando com Deus. Y orar E orar es conversar con Dios. é conversar com Deus. No es más complicado, Não é mais es complicado. simplemente conversar con É Dios. simplesmente conversar com Deus. Pero presta atención, Mas preste atenção, en la conversación, na conversa, Josafá le dice a Dios, Josafá disse para Deus: Señor, Senhor, en el pasado, no passado, el pueblo de Israel o povo de Israel ya tuvo enemigos, já teve inimigos, ya pasó por problemas, já passou por problemas, ya estuvo en pruebas, já teve provas, pero tú mas o Senhor los libraste, os livrou, los salvaste, os salvou, les diste victoria. deu vitória a eles. ¿Qué es lo que estaba haciendo Josafá? O que Josafá estava fazendo? Le estaba diciendo, Señor, Ele estava dizendo: Senhor, yo sé eu sei que tú lo hiciste una vez, que o Senhor já fez isso uma y vez, si tú lo hiciste una vez, e se o Senhor já fez isso uma tú vez, lo puedes volver a você hacer. pode fazer novamente. Yo quiero decirte algo. Eu quero te dizer uma coisa: Si Dios lo hizo una vez, se Deus já fez isso uma vez, Dios lo puede volver a hacer. Deus pode fazer novamente. Te lo voy a volver a decir. Eu vou dizer isso de novo. Si Dios lo hizo una vez, Se Deus já fez isso uma Dios vez, lo puede volver a Deus hacer. pode voltar a fazer. Quantos de vocês, Sean sinceros, sejam sinceros, ¿cuántos de vocês durante su vida, durante a sua vida, han visto um milagre de Deus? já viram um milagre de Deus? Quantos han visto um milagre de Deus? Quantos já viram um milagre de Deus? Salúdenme todos os que han recebido. Façam uma saudação aqui. Quem já viu um milagre de Deus? Escúchame. Escuta. Se Deus lo hizo uma vez, Se Deus já fez isso uma vez, Deus lo pode volver. Deus pode voltar a fazer. Se Deus hizo um milagre em tu vida, Se Deus já fez um milagre na sua vida, Deus lo pode volver a Deus hacer. pode voltar a fazer. Eu não sei o que tu estás passando. Eu não sei o que você está passando. Não sei tu prueba. Eu não sei qual é a sua prova. Não sei qual é tu problema. Não sei qual é o seu problema. Não sei qual é tu inimigo. Não sei qual é o seu inimigo. Pero algo sí sé. Mas tem uma coisa que eu sei. Tu não eres o primeiro que passa por Você isso. não é a primeira pessoa que passa por isso. Te lo voy a volver a decir. Eu vou dizer isso novamente. Tu não eres o primeiro que passa por isso. Você não é a primeira pessoa que passa por esse problema. Pero lo más importante, Mas o mais importante, tú no eres la primera persona que Dios ayuda con eso. você não é a primeira pessoa que Deus vai ajudar com isso. Si Dios lo hizo una vez, Se Deus já fez isso uma vez, Dios lo puede volver a hacer. Deus pode fazer novamente. Si Dios Se Deus salvó la casa de Noé, salvou a casa de Noé, Dios puede salvar tu casa. Deus pode salvar a sua casa.
Si Dios bendijo a Abraham en Canaán, Se Deus abençoou Abraão em Canaã, Dios te puede bendecir en Brasil. Deus pode te abençoar em Brasília. Si Dios Se Deus restauró la familia de José, restaurou a família de José, Dios puede restaurar tu familia. Deus pode restaurar a sua família. Si Dios sanó la lepra de Naamán, Se Deus curou a lepra de Naamã, Dios puede sanar tu enfermedad. Deus pode curar a sua doença. Si Dios derrotó a Goliat, Se Deus derrotou a Golias, Dios puede derrotar tu gigante. Deus pode derrotar o seu gigante. Porque si Dios lo hizo una Porque se vez, Deus já fez isso uma vez, lo puede volver a hacer. Ele pode fazer isso novamente. Dios es el mismo Deus é o mesmo ayer, ontem, hoy hoje y siempre. e eternamente. Dios no cambia, Deus não muda, pero lo cambia todo. mas Ele muda tudo. Él muda todo. Ele muda tudo. Casi. Casi. Dios puede cambiarlo todo. Deus pode mudar tudo. Alguno puede decir, Eu posso te dizer, pero lo que yo estoy viviendo, o que eu estou vivendo, nadie lo ha vivido. ninguém jamais viveu. Dios puede volver a hacer las cosas, Deus pode voltar a fazer as coisas, pero lo que yo estoy viviendo, mas o que eu estou vivendo, nadie lo ha vivido. ninguém viveu. Nadie ha pasado por mis problemas. Ninguém passou pelos meus problemas. Nadie ha pasado por mis pruebas. Ninguém passou pelas minhas provas. Nadie ha pasado por mi dolor. Ninguém já passou por essa minha dor. Ni en mi familia, Nem a minha família, ni en mis amigos, nem os meus amigos, ni en la Biblia. nem na Bíblia. Yo te tengo buenas noticias. Eu tenho boas notícias para você. Si Dios lo hizo una vez, Se Deus fez uma vez, Dios lo puede volver a hacer. Deus pode fazer novamente. Pero si Dios nunca lo hizo, Mas mesmo que Deus nunca tenha feito, Dios lo puede hacer por primera Ele vez. pode fazer pela primeira vez. Tú puedes ser el primero. Você pode ser o primeiro. Tú puedes decir, en mi familia nadie ha prosperado. Você pode dizer assim, na minha família ninguém nunca prosperou. Tú puedes ser el primero. Você pode ser o primeiro. Tú puedes decir, en mi familia todos se divorcian. Você pode falar assim, na minha família todas as pessoas se divorciam. Tú puedes ser el primero de tener un matrimonio bendecido. Você pode ser o primeiro a ter um casamento abençoado. Si Dios nunca lo hizo, Se Deus nunca fez, lo puede hacer por primera vez. Ele pode fazer pela primeira vez. Amén. Amém? Dale un aplauso a Dê um Jesús. aplauso a Jesus. Terceiro, Verso 12. versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Por que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós? E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Me encanta este momento, Eu amo esse momento, porque Josafat estaba siendo sincero con Dios. porque Josafá estava sendo sincero com Deus. Algo que yo he entendido Uma coisa que eu entendi es que Dios no responde oraciones perfectas, é que Deus não responde às orações perfeitas, pero responde oraciones sinceras. mas Ele responde às orações sinceras. Y Josafat estaba siendo sincero. E Josafá estava sendo sincero. Estaba diciendo, Dios, yo no puedo. Ele falava assim, Deus, eu não posso. El ejército O exército inimigo es más grande, é maior, es más fuerte, é mais forte, es más numeroso. é mais numeroso. Yo no puedo enfrentarlo, Eu não posso enfrentá-los, no puedo vencerlo. eu não posso vencê-los, Pero en ti mas em ti voy a poner mi mirada. eu vou colocar o meu olhar. En ti Em ti voy a poner mis ojos. eu vou colocar os meus olhos. Esto es muy importante. Isso é muito importante, Porque muchos cristianos porque muitos cristãos van a orar, vão orar, pero cuando comienzan a orar, mas quando eles começam a orar, ponen los ojos en el problema, eles colocam os seus olhos nos problemas. ponen los ojos en las circunstancias, Eles colocam os olhos nas circunstâncias. ponen los ojos en sus enemigos. Ele coloca os olhos nos inimigos. Pero Josafat, Mas Josafá, a pesar de sus enemigos, apesar dos seus inimigos, a pesar de sus circunstancias, apesar das circunstâncias, él puso sus ojos en Dios. ele colocou seus olhos em Deus.
Cuando tú pones tus ojos en el problema, Quando você coloca os olhos nos problemas, tu oración está cargada de duda. a sua oração está cheia de dúvidas. Pero cuando tú pones tus ojos en Dios, Mas quando você coloca seus olhos em Deus, tu corazón está cargada de fe. sua oração está carregada de fé. La duda A dúvida, hace que granos de arena a dúvida faz com que grãos de areia se conviertan en una se montaña. tornem uma montanha. La fe A fé hace que una montaña faz com que uma montanha se convierta en granos de se arena. torne grãos de areia. ¿Estamos orando con fe Nós estamos orando com fé o estamos orando con duda? ou nós estamos orando com dúvida? El secreto O segredo para orar con fe para orar com fé es poner tus ojos en Dios. é colocar seus olhos no Senhor. Cuando tú oras Quando você ora con los ojos en el problema, com os olhos no problema, tú oras você ora de acuerdo al tamaño de tu problema. de acordo com o tamanho do seu problema. Cuando tú oras Quando você ora poniendo tus ojos en Dios, colocando seus olhos em Deus, tú oras você ora de acuerdo al tamaño de tu de Dios. acordo com o tamanho do seu Deus. Escucha esta verdad. Escuta essa verdade. Todo aquello en lo que tú te enfoques, Tudo aquilo que você coloca o foco vas a maximizar en tu vida. vai se maximizar na sua vida. Voy a volver a decirlo. Aquello en lo que tú te enfocas, Tudo aquilo que você foca, eso vas a maximizar en isso tu vai vida. crescer na sua vida. Si tú te enfocas en el problema, Se você coloca o foco no problema, vas a maximizar el problema. o problema vai crescer. Si tú te enfocas en Dios, Se você foca em Deus, vas a maximizar a Dios. você faz Deus crescer. Esto es lo que estaba haciendo Josafat. É isso que Josafá estava fazendo. Él se enfocó en Dios. Ele focou em Deus. Los problemas eran reales. Os problemas eram reais. Los enemigos eran Os reales. inimigos eram reais. Pero su enfoque, Mas o seu foco, su mirada o seu olhar estuvo en Dios. estava em Deus. Es tiempo É tempo que dejes que você deixe de decirle a Dios: de dizer a Deus: Dios, Deus, mira el tamaño de mi problema. olha o tamanho do meu problema. Es tiempo que tomes a tu problema É a hora de você pegar o seu problema y le dices: problema, e falar assim: problema, mira el tamaño de mi olha o Dios. tamanho do meu Deus. Eso cambia tu oración, Isso muda a sua oração, porque oras con fe, porque você ora com fé, no de acuerdo al tamaño del problema, não conforme o tamanho do problema, sino de acuerdo al tamaño de tu Dios. mas sim de acordo com o tamanho do seu Deus. Y hay algo increíble que sucede. E é uma coisa incrível que acontece. Mientras más grande es tu Dios, Quanto maior é o seu Deus, más pequeño es tu problema. menor é o seu problema. Mientras más grande es tu problema, Quanto maior é o seu problema, más pequeño es tu Dios. menor é o seu Deus. Deja de engrandecer el problema, Para de engrandecer o problema. empieza a engrandecer a Dios. Comece a engrandecer a Deus. Cuando vayas a orar, Quando você for orar, cuando estés rodeado de tus enemigos, quando você estiver rodeado de inimigos, cuando tu problema esté frente a ti quando esse problema estiver de frente para você y no sientas salida, e você não acha uma saída, cuando sientas que no hay esperanza, você acha que não tem mais esperança, recuerda, se lembra, el cielo tiene la última palabra. o céu tem a última palavra. Segundo, Segundo, recuerda, se lembre, si Dios lo hizo una vez, se Deus já fez uma vez, Él lo puede hacer de nuevo. Ele pode fazer de novo. Y cuando vayas a orar, E quando você for orar, tercero, terceiro, recuerda, se lembre, mis ojos meus olhos no van a estar en el problema, não vão estar no problema, van a estar en mi Dios. mas vão estar em Deus. Mira el resultado. Olha o resultado. Verso 13 al 15. 13 a 15. 13 al 15. Sim. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse:
Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Wow, qué increíble. Uau, que incrível! La respuesta de Dios A resposta de Deus, a través del profeta através do profeta, fue la siguiente: foi a seguinte: Josafat, Josafá, pueblo de Judá, povo de Judá, no teman, não tenha medo, no desmayen. não desmaiem. La batalla no es suya, A batalha não é sua, la batalla es del Señor. a batalha é do Senhor. Dije, la batalla es del Señor. Repete, a batalha é do Senhor. Mira qué importante. Olha que importante. Cuando tú entras a orar, Quando você vai orar, Dios entra en la batalla. Deus entra na batalha. Una vez más. Mais uma vez. Cuando tú entras a orar, Quando você começa a orar, Dios entra en la batalla. Deus entra na batalha. Cuando tú tratas en tus fuerzas, Quando você luta com as suas forças, es tu batalla. é a sua batalha. Cuando tú tratas de rodillas, Quando você luta de joelhos, es la batalla del Señor. a batalha é do Senhor. Una gran diferencia. Uma grande diferença. Una gran diferencia. Uma grande diferença. Muchos de nosotros Muitos de nós peleamos en nuestras fuerzas tentam lutar com as nossas próprias forças. y es nuestra batalla. E essa é nossa batalha. Pero cuando yo me arrodillo Mas quando eu me ajoelho y oro, e oro, la batalla ya no es mía. a batalha não é mais minha, La batalla es del Señor. a batalha é do Senhor. Si tú te arrodillas delante de Dios, Se você se ajoelha diante de Deus, te vas a poder parar frente a cualquier problema. você pode ficar diante de qualquer problema. Hay tres cosas que suceden 3 coisas acontecem cuando Dios comienza a pelear por Israel. quando Deus começa a lutar por Israel. Mira lo que sucede. Olha o que acontece. Verso 24 al 27. 24 a 27. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá, o seu povo, para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor por isso, louvaram ao Senhor por isso. Chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Amén. Amém. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Eu peço que vocês fiquem de pé, por favor. Sabes, Sabe, voy a dejar de predicar eu vou parar de pregar y voy a empezar a profetizar e eu vou sobre tu começar a vida. profetizar sobre a sua vida. Tus enemigos Os seus inimigos van a ser los enemigos del Señor. vão ser os inimigos do Senhor. Esse ano No va a ser un año más de lo mismo. não vai ser um ano mais do mesmo. Este año Esse ano vas a terminar en victoria. vai terminar em vitória. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Digan 3 cosas. Digam 3 coisas. Hay 3 cosas Existem 3 coisas que sucedieron que aconteceram cuando Dios comenzó a pelear por Judá. quando Deus começou a lutar por Y Judá. hay 3 cosas E há 3 coisas que van a suceder este año en tu que vão vida. acontecer esse ano na sua vida. Primero, Primeiro, la Biblia dice a Bíblia diz que ni uno de sus enemigos, que nenhum dos seus inimigos, ninguno de sus enemigos nenhum dos seus inimigos quedó de pie. ficou de pé. Escúchame, Escuta, este 2023, esse 2023, prepárate, se prepare, porque ninguno de tus enemigos porque nenhum dos seus inimigos va a quedar de pie. vai ficar de pé. Ninguno de tus enemigos Nenhum dos seus inimigos va a quedar de pie. vai ficar de pé. Porque la batalla Porque a batalha no es tuya, não é sua, la batalla es del Señor. a batalha é do Senhor. La batalla es del Señor. A batalha é do Senhor.
Todos digan ninguno. Todos digan ninguno. Todos repitam: nenhum. Ni uno de tus enemigos va a quedar de pie. Nenhum dos seus inimigos vai ficar de pé. Pero te tengo buenas noticias. Mas eu tenho uma boa notícia: Ninguno de tus enemigos nenhum dos seus inimigos va a quedar de pie. vai ficar de pé. Pero al final de este año, Mas no final desse ano, tú vas a quedar de pie. você vai estar de pé. Tú vas a quedar de pie. Você vai estar de pé. Tú vas a quedar de pie. Você vai ficar de pé. El enemigo no te va a derrotar. O inimigo não vai te derrotar. No vas a quedar postrado. Você não vai ficar No prostrado. vas a quedar derrotado. Você não vai estar No derrotado. vas a quedar quebrado. Você não vai estar quebrado. Vas a terminar de pie. Você vai terminar de pé. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Segundo, la Biblia dice que el ejército enemigo a Bíblia diz que o exército inimigo era muy grande. era muito grande. Muy grande. Muito grande. Pero la recompensa Mas a recompensa que Judá recogió que Judá pegou también era muy grande. também era muito grande. Del tamaño de tu prueba O tamanho da sua prova va a ser el tamaño de tu recompensa. vai ser o tamanho da sua recompensa. Si estás diciendo amén, Se você está dizendo amém, estás creyendo. você está crendo. Pueden venir pruebas grandes, Você pode conseguir provas grandes, pero no voy a tener temor. mas você não vai temer. La batalla es del A Señor. batalha é do Senhor. Y mi recompensa E a sua recompensa va a ser grande. vai ser grande. Muchos quieren Muitos querem recompensas grandes recompensas grandes con pruebas pequeñas, com provas pequenas, pero así no funciona. mas não é assim que funciona. David tuvo una gran recompensa Davi teve uma grande recompensa porque mató un gigante. porque ele matou um gigante. Muchos quieren una gran recompensa Muitos querem uma grande recompensa matando enanos. matando anões. Tú no eres un mata enanos, Você não é um matador de anões, tú eres un mata gigantes. você é um matador de gigantes. Tu recompensa va a ser grande. A sua recompensa vai ser grande. Tercero, Terceiro, esto es muy importante. isso é muito importante. La batalla A batalha fue en el desierto. foi no deserto. Presta atención. Presta atenção. La Biblia dice que la batalla fue en un desierto. A Bíblia diz que a batalha foi num deserto. Pero aquel día, Mas naquele dia, cuando terminó la batalla, quando a batalha terminou, Dios dijo, este lugar Deus disse: este lugar va a ser un valle de bendición vai ser um vale de bênçãos hasta el día de hoy. até o dia de hoje. Yo declaro sobre tu vida E eu declaro sobre a sua vida que tu desierto que o seu deserto se convertirá en un valle de bendición. vai se transformar num vale de bênçãos. Cuando yo fui a Israel, Quando eu fui em Israel, me mostraron este lugar. me mostraram este lugar. Uno viene por el Mar Muerto, Você vem pelo Mar Morto, llega al desierto você chega no deserto, y en medio del e desierto no meio do deserto hay un oasis existe um oásis, donde hay palmeras, que existe, lá tem palmeiras, hay vida, tem vida, hay verde. tem verde. En medio del desierto. No meio do deserto. En el mundo puede haber un desierto, No mundo pode existir um deserto, pero en tu vida va a haber un valle de mas bendición. na sua vida vai existir um vale de bênçãos. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque la batalla no es tuya, Porque a batalha não é sua, la batalla es del Señor. a batalha é do Senhor. La batalla es del Señor. A batalha é do Senhor.